Eu quero começar aqui primeiramente com vocês esse Fala Gigante, um assunto muito específico que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, explicando hoje qual é a situação do Vasco da Gama nessa posição de volante. O Vasco hoje vive um problema nessa posição. O técnico Fernando Diniz não achou ainda essa dupla de volante. O Vasco da Gama, que nessa última janela de transferências solucionou algumas carências que eram nítidas no time titular. O Vasco da Gama ele sofria com problemas no seu setor defensivo, principalmente olhando para a dupla de zaga, e até mesmo também para o setor ofensivo, a questão do ponta, que o técnico Fernando Diniz não tinha, esse ponta intenso, rápido, de mano a mano. O Vasco solucionou esses problemas. O diretor executivo Admar Lopes entregou para o técnico Fernando Diniz as peças que ele necessitava. O Andrés Gomes, esse ponta mais intenso, e a dupla de zaga, Carlos Cuesta e Robert Renan. Então o Vasco conseguiu solucionar dois problemas que tinha dentro do time titular. Entretanto, amigo vascaíno, mesmo solucionando esses problemas, o Vasco da Gama ainda olha para o seu time titular e vê algumas lacunas. E principalmente essa lacuna na dupla de volante. O Vasco consegue, na janela do meio do ano, trazer o Cauã Barros, que foi também um problema solucionado. O Vasco não tinha esse primeiro volante. Às vezes era o Hugo Moura, mas quando o Vasco não tinha o Hugo Moura, ficava esse espaço, ficava essa lacuna. O Matheus Carvalho não ia bem, o Thiago Mendes, que foi contratado também, nunca conseguiu se firmar. O Jair não ia bem antes da chegada do técnico Fernando Diniz. E o Vasco traz de volta o Cauã Barros e soluciona pelo menos a lacuna do primeiro volante. Só que quando o Cauã Barros ele entra no time titular, conquista a vaga no time titular, fica nítido, melhor dizendo, a outra lacuna do elenco, que é a posição de segundo volante. E essa é a grande situação hoje. Esse é o grande debate hoje no meio da torcida e internamente no Vasco também. Quem vai ocupar a situação do segundo volante? O Vasco passou por uma janela de transferências, solucionou problemas, mas a posição de segundo volante do Vasco da Gama segue sendo uma grande incógnita. Há poucos meses não havia até muito debate. Assim que o técnico Fernando Diniz chega no Vasco da Gama, o Tietê foi o seu melhor jogador. Inclusive ontem, na entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo, o Diniz fala: a melhor versão do Tietê, durante toda a carreira do Tietê, foi nesse início de trajetória do Fernando Diniz no Vasco. Para o Diniz, o melhor momento do Tietê em toda a sua carreira como profissional foi no Vasco da Gama, nesse primeiro momento do trabalho dele. Só que o Tietê, que sim, estava desempenhando muito bem, subiu bastante produção, foi uma peça-chave para o técnico Fernando Diniz em determinado momento na sua passagem. Destaque em várias partidas, um 3-1 contra o São Paulo em que ele jogou muito, aquele 6-0 contra o Santos no Morumbi, Tietê sobrou dentro de campo. Contra o CSA pela Copa do Brasil, o Melgar na Sul-Americana, Tietê vinha jogando muito bem. Só que depois da lesão que o Tietê sofreu contra o Corinthians, em São Januário, acabou o Tietê. Tietê volta até para um jogo contra o Botafogo, lembra a eliminatória da Copa do Brasil nas quartas, atua alguns minutinhos da partida no Newton e logo em seguida é substituído para o Barros entrar na primeira etapa. E desde então, esquece. O Tietê simplesmente sumiu. E aí fica a dúvida. Vale a pena ficar batendo nessa tecla do Tietê? Ontem mais uma atuação péssima. Só que aí a questão é, o Diniz confia no Tietê, só que o Tietê não está indo bem. E o Diniz não confia no Hugo Moura, isso está nítido. E talvez seja o melhor jogador dessa posição. O Hugo Moura foi um atleta fundamental nessa sequência de vitórias que o Vasco da Gama teve. É importante lembrar que o Vasco, quando ganhou do Cruzeiro, quando ganhou do Bahia, quando ganhou desses clubes, né, o próprio Vitória, o Hugo Moura foi quem estava atuando ao lado do Cauã Barros. O Hugo Moura chegou, inclusive, em algumas partidas, fazer a posição de zagueiro e ser uma peça fundamental. Conseguiu, ao lado do Cauã Barros, ajeitar esse sistema de meio campo do Vasco da Gama. Só que, amigo Cruz Maltino, depois da expulsão contra o Fortaleza, eu acho que o técnico Fernando Diniz deu um basta para o Hugo Moura. Aquela expulsão no primeiro tempo que poderia ter prejudicado o Vasco da Gama. O Vasco conseguiu ainda ganhar aquela partida por 2-0, mesmo com um a menos, tá? Mas a situação do Hugo Moura, a situação que o Hugo Moura colocou o Vasco da Gama, foi uma situação prejudicial. Depois daquela partida, o Diniz perdeu a paciência e o Hugo Moura não aparece mais. O Hugo Moura virou reserva do Vasco da Gama e quando entra em campo,
já entra com a partida praticamente resolvida. Foi assim ontem contra o Botafogo. O Moura, quando entra, o Botafogo já estava 3-0. Então é um problema. Hoje, a posição de segundo volante do Vasco da Gama é uma dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz e não é de hoje. Parecia que tudo havia se solucionado quando o Paulinho Paula chegou, lá em 2023, jogando muita bola, chegada ao ataque, poder de marcação, um jogador intenso. Só que depois da lesão do Paulinho, acabou essa posição de segundo volante do Vasco. Aí veio o Jair, jogando bola, inclusive nesse ano de 2025 com o Diniz. Mais uma lesão. O Matheus Carvalho nunca foi esse jogador que se firmou. Então o Vasco vive esse problema. O Thiago Mendes, que foi contratado, também não engrenou ainda. E aí, amigo, fica claro. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.